Pessoal chegando aí. A gente tá tentando aqui a segunda vez que tá dando retorno aqui a minha voz. Eu não já tentei mexer, já tentei colocar fone de ouvido aqui, mas não ajudou. Mas eu sei que a gente vai mexendo aqui, com certeza a gente vai conseguir. Muita fé em Deus, vai dar certo. E você que está entrando aí, pessoal, essa live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. E se essa live fizer sentido para você, eu desafio você a convidar seus amigos, a marcar seus amigos aqui, enviar para que eles também possam aprender, ouvir tudo que a gente está dispondo aqui de conteúdo. Edilson, Deus abençoe você, sua casa, sua família, bem-vindo. O dele estava, não sei, Edilson, aqui para mim até baixei o volume, mas mesmo assim estava dando esse retorno. Não sei se já mexi aqui, não sei se é o local que eu estou que está provocando isso daí, mas vamos vendo aqui o que a gente pode fazer para melhorar. Marcel, Deus abençoe. Deus abençoe. Elisiane, Patrícia. Deixa eu ver aqui o pessoal chegando aqui. Deixa eu ver se diminui essa luz aqui para ver se de repente... Agora tá bom. A questão é quando ele entra, que eu acho que de repente esse retorno, a minha voz lá no celular dele que tá dando esse retorno. Não sei. Mas todos bem-vindos aí, gente. Vamos lá, vamos convidar o pessoal. Não, agora tá bom, eu sei que tá bom. O negócio é quando a gente fica os dois. Vamos tentar aqui. Mas quando o Danilo tá entrando, o que eu tava falando sobre os ganhos, é que quando a gente fica em casa... Oi, Léo. Ô, Danilo, vê se tu baixa um pouquinho do teu retorno, baixa um pouquinho do teu celular para ver se melhora. É a minha voz que tá ainda aí, ver se vai melhorar. E aí, tá bem? Todo mundo? E aí, pessoal? O que acham? Não, o teu tá perfeito. Não, e o seu? Meu é que tá dando esse retorno. Tá normal também, não sei se o pessoal... Então tranquilo. Pessoal, vamos tentar aqui. Se ele colocar, talvez se quem colocar, eu colocar ou o Danilo. Quer que eu coloque o fone? Pronto, pode ser. Eu acho que vai ser o retorno só para vocês. Faça esse teste. Eita. O pessoal tá chegando, Rose, Jefferson. No carro, olha, Léo, porque... Eita. Então vamos tentando aqui. Vamos. Mas vamos seguindo. Danilo, então o que eu percebi é o seguinte, Léo, quando você... Que ganho Não, você alguma coisa que eu percebi logo que eu cheguei em casa, que aí tem que ficar em casa, eu digo, eu vou dar uma arrumada, dar uma limpada em algumas coisas. Eu percebi que tinha muita coisa que precisava jogar no lixo, que estava acumulada. E quando você para um pouquinho para dar uma olhada para dentro de casa, você vê quantas coisas você não tem necessidade, que você precisa se desfazer. Então, um ganho que eu percebi, que até eu acho que essa semana eu falei com alguém, que às vezes é importante essa reclusão, e ela chama a atenção também a questão de você dar uma olhada para dentro de você. Que às vezes a gente está muito tempo no automático, trabalho 8 horas por dia ou 10 horas por dia, casa, tomar banho, dormir, jantar, almoçar, tal, na correria do automático, do piloto automático, que quando que você não tem essa percepção de observar quantas coisas ruins estão se acumulando na sua vida, emocionais também, quantas coisas que você precisa resolver que estão pendentes no seu interior, e por você estar no piloto automático, você não enxerga, acha que está tudo bem. Então, quando você para e dá essa olhada para dentro de você, você percebe, poxa, isso aqui não faz mais sentido fazer parte da minha vida, isso aqui precisa ir para o lixo. E a observação, a ficha que caiu e o ganho que eu tive nesse sentido, é de você parar e observar. Tem coisas que você só descobre em períodos como esse. Tem fichas que caem ou coisas que talvez você achava que estava tudo bem e não está. E é num período que você para e dá essa olhada e você diz, rapaz, isso aqui eu achava que estava legal e não está. Por exemplo, vou falar, eu sou pastor e você vê agora as igrejas, os templos ficaram fechados. E aí muitas pessoas estão sem ir para a igreja. Algumas estão sentindo falta, outras talvez não. Mas aí é nessa hora que me falta o hábito automático, que é o de ir aos domingos ou um dia por semana para a igreja. É nessa hora que eu não tenho isso, que eu paro e observo. Será que faz falta? Será que eu estou mesmo sem poder ir? Eu estou congregando de forma online, eu estou meditando na Bíblia todos os dias, fazendo as minhas orações? Ou quando cortou aquilo que eu já fazia automático, a casa caiu e eu percebi que realmente essa minha conexão com Deus não era 100%. Entendeu? Por exemplo, as pessoas, você é médico, as pessoas que cuidam da saúde. Então vamos dizer o pessoal, ô Rafael Demetrio, eu sou seu fã, viu? Eu quero servir vocês aí nos cursos também, quero trabalhar nos cursos aí da Febracis de Aracaju. Um abraço. Então, as pessoas percebem o seguinte, eles estão em casa. Então,
eu achava que eu cuidava da saúde, porque eu comia fora, comia no restaurante e tal, e comia aquela comida balanceada. E aí chego em casa agora e eu tô preso. Então aí eu vou agora comer, vou ligar pro açaí, vou comer comida o tempo todo, vou ficar comendo doce, salgado, enfim. Então, o que eu percebo é o seguinte, que quando você para e olha para dentro, no meu caso, olhar para dentro de casa, mas quando você dá esse tempo para um autoconhecimento, aí você vai percebendo que tem muita coisa fora do lugar que você precisa consertar. Às vezes, como você falou, poxa, me deu saudade dos meus amigos aqui. Meu Deus, quer dizer, você percebe, você começa a sentir falta quando você dá essa parada dentro, você percebe que tem muita coisa que precisa colocar em ordem. Danilo, só para voltar para você, eu me lembro de um texto da Bíblia de um rei chamado Ezequias, Certo. que Deus mandou o profeta ir na casa dele, lá no palácio, o profeta disse, Ezequias, você vai morrer. Ele estava com uma enfermidade e ia morrer da doença. E aí o profeta disse assim, meu filho, agora tem o seguinte, Deus mandou você colocar a sua casa em ordem. O que você vai morrer? Então, olha o conselho que o profeta deu para ele. Quando ele ouve isso, ele se desespera, se ajoelha, vai, coloca o rosto na parede, começa a orar a Deus e diz... E lembrar a Deus dos aspectos bons da jornada dele com Deus. E aí o profeta, eu já até calculei com um colega meu, é 15 segundos essa oração. Olha só. O profeta vai descendo, eu acho que não chegou nem na escada. E aí Deus diz, ei, volte, diga para ele que eu dei para ele 15 anos a mais. Então, às vezes, o que a gente precisa, o que eu vejo disso? Que são esses momentos que a gente precisa colocar a vida da gente em ordem. Sabe, Danilo? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando assim... a rota, né? Né, Léo? É o momento de reavaliar a nossa rota. Eu vejo o pessoal comentando... Exatamente. É realmente importante, né? Que a gente tem que ver que todos... A nossa vulnerabilidade, né? A nossa condição verdadeiramente humana, que muitas das vezes é perdida nessa correria, nessa aceleração que vivemos. E muito bem colocado, Léo. Muito bem colocado essa parte da Bíblia, eu conheço, assim. E eu vejo, Danilo, nesse sentido, assim, que às vezes a pessoa fica... Ah, mas é o fim do mundo, o mundo vai acabar, o que eu vou fazer? E como é que vai ficar o meu emprego? Peraí, essa semana um camarada chegou para mim assim e disse, ah, Leonardo, como é que vai ficar o meu emprego? Eu vou ser demitido. Eu digo, peraí, se você for um dos melhores funcionários, você vai ser um dos últimos a ser demitidos. Agora, se você, nesse período de piloto automático, você era um cara que não faz diferença, pode ter certeza que o seu nome vai ser um dos primeiros. Então são nesses momentos assim de crise que o negócio balança, que a pessoa precisa dar essa olhada. Peraí, como é que está a minha vida de verdade? Como é que eu estou de verdade? Será que, observando como a gente trabalha muito do coaching integral sistêmico, os pilares da minha vida, quais dele eu preciso dar uma olhada? E aí sobre isso também a menina falou aqui, ó, a Darlane falou, isso é mesmo cumprimento da Bíblia. Pois é, tem muita gente dizendo, o fim do mundo. Claro que tudo que está acontecendo, você encontra na Bíblia como sinais dos últimos tempos. Porém, a minha maior preocupação, Danilo, é isso que eu tenho dito, é como é que está a minha vida. Porque se for o final do mundo, se eu tiver tudo ok, está bem, pode vir Jesus que eu estou tranquilo. Agora, se eu não estiver bem, então realmente é a se preocupar. Se eu não estiver bem, se hoje eu vi uma frase, eu acho que foi do Paulo Marinho, que ele falou numa live esses dias, como eu vou ser, quem serei eu quando tudo isso passar? Então, quem eu serei? Como é que eu serei como profissional, como marido, como amigo, como filho, como pai, no meu emocional, na minha saúde, na minha conexão com Deus? Quem eu serei quando tudo isso terminar? E são coisas que eu acho que tem que dar uma refletida. Eu quero fazer um paralelo, Léo, agora com a questão da saúde. Foi maravilhoso sua colocação, fiquei apaixonado mesmo, deu para refletir bastante na parte espiritual, muito bom mesmo. E agora na questão da saúde, porque quando você começa a assistir reportagens, as reportagens falam que os pacientes de risco são aqueles maiores de 60, aqueles que estão imunodeprimidos, ou seja, que não estão com as defesas do organismo fortalecidas, os pacientes diabéticos, hipertensos. Então, quem tem mais risco são as pessoas que já estão com alguma debilidade. E a minha pergunta sempre é para os pacientes, e aí, você tem cuidado das suas debilidades? Para se vem um vírus desse estranho, vem um corpo estranho, ele vai te derrubar? Porque
Aí vem a parte até alguns profissionais se aproveitando desse momento, vendendo soroterapia para imunidade, sempre vai ter isso, né? Mas independente. Aí é o momento de você olhar para a sua saúde. Sim, eu estou fortalecido, eu tenho feito tudo que eu preciso fazer para me proteger, para que o meu organismo esteja preparado para combater esse vírus ou uma bactéria, para que eu não seja infectado, e caso aconteça de ser infectado, para que eu possa combater, quais meus níveis de vitamina D, de vitamina B, o quanto eu tenho me alimentado bem para combater o inimigo, porque se é um inimigo desconhecido do corpo, aqueles que vão, teoricamente, né, aqueles que vão conseguir sobreviver a isso são aqueles que estão com a imunidade, né, fortalecida. E aí eu trago esse paralelo com a saúde. Então, é um momento, sim, de refletir. E agora? Eu estou no grupo de risco ou não? Eu estou em cuidado? Estou preparado para enfrentar ou não? Porque isso pode estar gerando muita ansiedade também, né, em muitas pessoas, pelo medo de ser contaminado e o medo de ter um caso grave, né, da doença. Ô Danilo, e a questão também eu até tenho me organizado no sentido de que eu só vejo notícias 3 vezes ao dia. Olho de manhã, Eu meio-dia ia e à falar noite. isso agora, irmão, Pois é, sincronicidade. pois me desculpe então, eu vou jogar para você de Não, novo, mas pode por falhar, quê? pode falar. Porque a gente, às vezes as pessoas ficam, a gente ouve uma notícia, um lado, e parece que o mundo vai acabar, é o apocalipse. O outro chega e diz, não, isso aí é bobagem. Então, pelo ser e pelo não ser, eu acho melhor você, rapaz, é melhor eu me prevenir. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas nesse momento também, Danilo, saem muito da... Por exemplo, agora tá sem sair para trabalhar. Eu, como pastor, não estou dando atendimento pastoral no templo, não estou fazendo as minhas visitas, estou aqui em casa, tenho que ficar até domingo nessa quarentena. Então, você fica eufórico. E aí, o que acontece? As pessoas saem da rotina ou não têm uma rotina, e esse não ter uma rotina acaba que a pessoa abala emocionalmente. Quer dizer, a pessoa vai perdendo o foco, vai perdendo o ritmo, vai perdendo vai desorganizando a vida. E se ela não tiver uma rotina, acaba que quando sair de toda essa crise, Vai estar muito. muitos bons hábitos que ela tinha na época da correria do trabalho, ela vai perdendo. Então, uma coisa até que Exatamente. eu tenho dito sempre para o pessoal é o seguinte: organize uma rotina. Por exemplo, eu estou em casa, mas eu acordo cedo do mesmo jeito, eu faço a minha devocional e os meus rotineiros do mesmo jeito, e aí organizei e digo, não, eu preciso estar produzindo. Estou fazendo as lives, nos intervalos das lives. Estou aqui, ó, trabalhando, organizando para tudo aqui a semana que vem, as coisas, tudo como é que eu vou fazer, os materiais, organizando os próximos cursos que a gente vai fazer. Mas, assim, ser produtivo. Então, uma coisa também que eu acredito, não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, mas até essa falta de uma rotina de produtividade, eu acredito também que até a imunidade da pessoa prejudica nesse sentido. Prejudica, doutor Danilo? E aí fica à vontade. Não, então, nessa questão da imunidade, claro, as pessoas que têm um propósito de vida, né, que têm um objetivo, a rotina te leva para algum propósito. Isso está mais do que provado que aquelas pessoas que têm propósito de vida têm imunidade, têm os telômeros, né, que é uma pontinha lá dos cromossomos, que eles têm telômeros maiores. Então, consequentemente, tem a probabilidade de viverem mais. Então, tem sim a ver com a imunidade. Por que você está mantendo sua rotina? Você acabou de dar a resposta. Porque você está ainda acreditando que vai fazer seus cursos, porque você tem a fé de enxergar que esse momento vai passar e você vai fazer as visitas, você vai continuar pastoreando a igreja. Então, você está enxergando além desse momento. Então, sim, claro que a rotina é importante e é possível fazer uma rotina diária, né, que se adapte. E, Léo, estava olhando aqui das competências, né, que a gente dá avaliação multidirecional de inteligência emocional, uma delas é a adaptabilidade, né? Então, é uma competência emocional você conseguir se adaptar a situações. Outra vai ser a capacidade de superação. É um momento de superação. Qual é o quanto você é uma pessoa que consegue superar desafios? Porque esse desafio é um desafio coletivo e individual, que pode ser também o quanto você consegue superar dentro do seu trabalho, né? As dificuldades que chegam, as pressões. Então, tudo isso fala da inteligência emocional
E é o que eu disse daquela reserva que se tem. O quanto você tem essa reserva de inteligência emocional, você vai usar agora. Algumas vai gastar em um dia e já vai entrar em transtorno. Outros não, tem uma reserva que ele vai se alimentando e o pensamento vai sendo alimentado de coisas boas, o foco, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é advogado e ele teve que entrar em quarentena porque aqueles advogados lá em Fortaleza, né, teve uma reunião, teve contato com alguém daquele grupo. E aí ele teve que ficar em quarentena. Aí ele falou, Danilo, eu estou achando maravilhoso, eu tenho 10 livros aqui para ler em 14 dias. Poxa, você vê como é a alegria, eu tentando, e aí como tá? E ele alegre porque ele vai conseguir ler 10 livros em 14 dias, além de fazer os cursos, além de assistir tantos profissionais, né, nas redes sociais. A gente tem um grande benefício hoje, né, Léo, da rede social, e a gente pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Tem o próprio Paulo Vieira, que está fazendo aí a maratona de inteligência emocional, um material maravilhoso, com uma qualidade extrema. Então, a gente está tendo suporte, graças a Deus, também da tecnologia nesse momento, para poder nos fortalecermos. Agora, você falou em relação à tecnologia, eu, enquanto profissional de saúde também, Léo, já estava começando a ficar um pouco... Por quê? Tem vários grupos de médicos, aí você tem que se atualizar de dados, né? Um vírus novo, então como é que vai ser? Você vai usar qual medicamento? E aí chega um momento que você satura, porque começa a ser várias opiniões desencontradas, e aí você tem que realmente procurar uma linha, e chega um momento que eu também só vou ver notícias 1 ou 2 vezes por dia, porque senão isso não estava mais me acrescentando, estava mais sugando as minhas energias e os meus conhecimentos, me deixando inseguro, né? Será que eu vou saber lidar com essa situação? Porque é muita informação. Eu acho que talvez um dos problemas hoje é o excesso de informação, se você não souber filtrá-las. Não é isso, amigo? Ô Danilo, você falou um negócio, sabe o que eu tenho observado? E assim, é justamente sobre isso. O pessoal entrar hoje no Instagram, tem dezenas de gente ao vivo. Você fica sem Exatamente. escolher, tá difícil. Então o pessoal entra na nossa, vai na outra, vai pro outro. E tem Exatamente, gente exatamente. top, tá o tempo todo online. Tá travando o Facebook, Exatamente. tá travando o Instagram. Mas veja só, o que eu tenho aprendido e tenho observado? As pessoas têm que tomar cuidado, principalmente nesses momentos de ociosidade obrigada, a questão de excesso de conteúdo sem fazer nada. Porque veja só, eu observei ontem, antes de ontem aconteceu Olha aí o uma amigo tragédia aqui no... Lincoln. Desculpa, porque eu Eita, falei dele agora, você vê como. Lincoln, acabei de dar o seu exemplo, olha só. Que agora coisa. entregou. Ele entrou Bem-vindo. agora. Então, Olha Danilo, o só. que eu percebi? Aconteceu uma tragédia agora numa cidade próxima aqui. Antes de ontem, na madrugada, o rio encheu, alagou mais de 200 casas. Meu amigo, o que eu vi em grupos de WhatsApp, gente mostrando as fotos da enchente, das casas destruídas, muita gente. Sabe o que eu fiz? Eu disse, gente, eu vou me mobilizar e segunda-feira eu vou estar levando doações. E coloquei em todos os grupos. A maioria dos que eu vi como querendo ser os furos de reportagem, nenhum se mobilizou para doar uma roupa. A maioria, claro que alguns sim. Então o que acontece? As pessoas querem muito conteúdo atrás de aprender, eu preciso saber, eu tenho que ter mais. Mas se não tiver inteligência emocional, eu Para digo porque aplicar, em para muitos aplicar. aspectos eu já fui assim, de muito conhecimento, mas não tinha essa coragem de chegar numa live, estar expondo, de colocar em prática muita coisa. Então, é um tempo É não só apenas de a pessoa... teórico-cognitivo, né, Léo? Que a gente aprende muito Exatamente. é o lado esquerdo, né? Aquela inteligência, né, de conhecimento de dados, não porque na China e tal cidade, não sei o quê. Amigo, o que você está fazendo aí no seu condomínio? Como é que está mobilizando para poder ajudar as pessoas? Está indo fazer o supermercado da idosa que mora aí do seu lado, entendeu? Então começa a discussão muito filosófica e a gente não está nesse momento Exatamente. de estar com esse tipo de discussões, né, Léo? Foi bem colocado mesmo, porque eu também vejo muitos fake news, e na área médica também, incrível, como a gente escutou vários áudios de pessoas se passando por médico que está lá no Albert Einstein, e que o Albert Einstein tinha 100 casos e que a imprensa não estava divulgando, e aí você começa a ficar perdido. Então, é sim importante selecionar os dados e em quem você vai confiar, e também em redes sociais, limitar, né? Com certeza. Ô Danilo, eu mesmo agora, quando alguém bota assim, ó,
Isso a Globo não mostrou. Vão tirar do ar. Eu já nem abro. Eu digo que isso aqui é sensacionalismo. E realmente, então, Exatamente. assim, o que eu observo e tenho aconselhado as pessoas nesse momento é o seguinte: foque, peraí, o que eu vou ouvir? Escolher um jornal para ouvir, escolher um coach para participar de treinamento nesse período, escolher um pastor para ouvir, um padre para ouvir, um profissional, um médico para ouvir. E assim, ouvir a informação, pronto, vou seguir e colocar em prática a minha vida, vou viver. Porque o que acontece é justamente isso. O cara ouve, aí tá não sei aonde, tá dizendo que vai morrer 100 milhões de pessoas. Aí o outro lugar vai dizer, não vai morrer ninguém porque é uma gripezinha. O país vai ficar 6 anos de recessão. O outro diz, não, 3 meses resolve. Então você fica numa paranoia. Tem que sair, não tem que sair. Tem que usar máscara. Eu vi que nos aeroportos, em alguns aeroportos que eu passei, todo mundo estava de máscara. Até os manequins das lojas estavam de máscara. Mas em outros lugares você passava, o pessoal tudo tranquilo. Santa Catarina mesmo, em Balneário, é uma cidade que tem, parece que 60% são idosos lá onde eu estava. Mas mesmo assim, eles eram os que mais andavam, sem máscara, sem nada. Então, assim, é tanta informação desencontrada que a pessoa não consegue nem focar no que vai fazer ou o que não vai fazer. Então, eu acredito também que nesse momento que a gente está vendo esse período de muitas informações e turbulência, ainda mais que a gente não tem experiência de filtrar nas redes sociais, porque é uma novidade isso, né, para a maioria das pessoas. Então, assim, eu vejo gente que é referência para mim, assim, de instruído, tal, mas que não tem habilidade com rede social e tudo eles compartilham, de coisa como se fosse verdade. E aí até você Exatamente. explicar para essas pessoas que não é. Então, assim, um conselho que eu dou e quero também que você fique à vontade, porque eu sei que você também tem muita coisa aí para entregar para o pessoal, e, assim, mas o conselho que eu dou é isso, é focar, escolher alguém ou algo dessa área que você vai focar. Por exemplo, eu estou fazendo as formações, já terminei a formação do coach integral sistêmico, toda a formação. Então agora, não, porque agora tem um outro coach aqui, eu até escuto vários, mas eu decidi qual é a jornada que eu vou, porque senão você fica parando muito no meio do caminho. Nesse Exatamente, Léo. momento de crise, se a pessoa não focar em decidir qual é fazer o plano dela de ação em relação dela quer chegar, ela acaba se atrapalhando todo, não chegando em lugar nenhum. Eu concordo com você, amigo, e eu quero acrescentar para as pessoas isso. Foque no que depende de você, né? Porque o que, que acontece? A gente começa a focar no que depende do governo federal, do prefeito, do governador. O que, que depende de você nesse momento para você superar essa crise? Então, você tem que focar no que depende de você. O que depende de mim para poder me organizar, para me preparar, para superar esse momento. Então, foque naquilo. Geralmente, o que causa ansiedade é aquilo que você não tem o controle. E você está focando no que não é controle seu. Se você focar no que você pode fazer, por exemplo, em relação à saúde. Então, os idosos que não estão caminhando, mas pode se encaminhar dentro de casa, para lá e para cá, dentro do apartamento. Ah, é chato. Eu sei que é chato. É um momento transitório. Mas você pode fazer alguma coisa, pode fazer movimentos com musculação, pode com pesos. Existem, inclusive, profissionais, educadores físicos, realmente muito competentes que explicam como fazer esse tipo de atividade. Foque na sua alimentação, foque em cuidar do seu sono para ter a imunidade, foque em tomar um pouco de sol para ter a vitamina D, que vai fortalecer a imunidade. Então, foque naquilo que depende de você. Porque se você for focar no que o governo chinês vai fazer, meu amigo, eu não tenho domínio nenhum sobre o que os chineses vão fazer. Eu não tenho domínio nenhum sobre o que Bolsonaro vai fazer, apesar de um discute para lá, outro discute para cá, mas no fim eu não vou ter domínio sobre ele. Então, assim, nesse momento, não. Eu tenho que focar naquilo que eu posso fazer para ultrapassar esse momento e para que, por exemplo, a minha empresa, depois da crise, prospere, para que eu saia bem, com saúde, minha família esteja mais unida, eu tenha um relacionamento melhor com os meus filhos, nesses pontos, né? Uma intimidade maior com Deus, né, Léo? É um momento que você pode focar em ter mais intimidade com Deus. Então, dizem que tem uma frase que mar calmo não faz bom, bom marinheiro, né? Então, esse momento de turbulência é que a gente vai se adaptar e ultrapassar essa maré alta. O Danilo, e eu acredito também que é um momento do pessoal aproveitar, das pessoas Renato aproveitarem Arcoverde, ó, nosso amigo é, Renatinho. Um abraço, amigo. o apóstolo Paulo diz um negócio muito interessante, ele diz assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então,
tem muitas pessoas que vão estar, mas agora a crise ficou uma... Eu não sei ainda, eu posso estar sendo assim, porque eu não tenho muita noção das coisas, mas eu fico observando, quer dizer, ficou uma semana, 10 dias parado, o pessoal num desespero tal, criticando tudo e todos, abre, fecha, fecha, abre, vida, economia, enfim. Mas o que eu tenho observado é o seguinte, é que Paulo diz assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então é o seguinte, passou isso aqui, então eu tenho que recuperar o tempo perdido. Como é que eu vou recuperar esse tempo perdido? Uma coisa que a gente tem, muitos vão ter que rever, profissionais, por exemplo, a maioria, eu digo como pastor, por exemplo, a maioria das igrejas não fazia culto online, nem a minha. A gente não tinha uma estrutura digital para estar mexendo com isso. Então, quando a gente foi pego de surpresa com isso aí, ninguém sabia fazer. Ninguém sabia. Então, hoje, esse congestionamento, eu acredito que é positivo no sentido, não só para os pastores, mas para os profissionais, é que eles se viram agora e dizem assim, gente, eu tenho que me refazer, me remodelar. Então, assim, a partir de agora, eu tenho conversado com o pessoal, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar e entender um pouco mais sobre esse mundo digital. Não só as questões de levar as mensagens para as pessoas, mas como a gente vai alcançar as pessoas de verdade, equipamentos que deem mais qualidade a isso, o acesso ao aconselhamento, à oração, à contribuição, que tudo isso ninguém estava preparado e foi pego de surpresa. Então, eu acredito que para todos os profissionais, a gente como coach, por exemplo, eu nunca mexi no Zoom. Vou ter que fazer porque eu tenho uma turma de coaching grupo. Semana passada a gente já não teve sessão. Então, eu vou esperar, até quando eu vou esperar para voltar a fazer esses treinamentos com esse pessoal? Então, são coisas que a gente tem que aproveitar e é um tempo também da pessoa se refazer. Então, como profissional, o que eu faço, o que eu vendo, como é que eu vou vender, como é que se isso acontecer, porque eu também penso, Danilo, que, por exemplo, foi agora um vírus que se lançou da China. E se acontecer isso outras vezes? Como a gente vai aguentar? Como é que a empresa, o comércio, como é que vai se aguentar? As escolas vão, toda a vida que surgiu uma situação como essa, vão ter que fechar e os alunos ficarem sem estudar. Então, são coisas a se pensar em, nesses momentos de crise, a pessoa se refazer. Eu me lembro do que o escritor de Hebreus diz, e eu estou vendo aqui, mas o que o escritor de Hebreus diz é que os heróis da fé, o Danilo saiu, vou já chamar ele de novo aqui, mas os heróis da fé, eles da fraqueza tiravam força. Então, quer dizer, eles aproveitavam as situações difíceis e se refaziam, se reconstruíam. E isso para eles era a oportunidade que eles tinham, vou já chamar ele aqui de novo, mas esse se refazer era justamente a demonstração de que eles tinham fé. Então, os heróis da fé, da fraqueza, das situações críticas, das situações de dificuldade. Danilo, aparece aqui que eu já te chamo novamente, que ele caiu aqui. Mas da fraqueza, eles tiravam forças. Então é um momento que a gente tem que pensar, gente, eu não sei se... Vão comentando aqui se vocês concordam comigo, o que nós estamos falando aqui, mas são coisas que a gente tem que pensar da seguinte maneira. O que eu vou fazer para estar preparado nas oportunidades, nas situações que acontecerem, parecidas com essas, e que eu vou precisar estar pronto para não ser pego novamente de surpresa em relação a tudo isso. Eu não sei que profissão você que está acompanhando a live, você exercita, exerce, o trabalho que você desenvolve, mas é uma coisa a se pensar. Como eu vou me refazer nesse momento em que as mudanças estão acontecendo tão rápido, as situações estão acontecendo tão rápido. Deus abençoe, Darlan, está dizendo que vai precisar sair. Deus abençoe. Andrés Araújo, bem-vinda. O Herb também, o pessoal está chegando aqui. O Danilo vai entrando aqui já já. Tá bom, gente? Ele já está chegando aqui, já está carregando. E eu quero pedir você que não segue o Danilo, e me segue, segue ele lá. Se você não segue, me segue, aproveita e me segue. A gente está nessa maratona aí todo dia, meio-dia e às 20 horas, trazendo lives com conteúdo aí de um pessoal extraordinário. Minha amiga Neilma, que está aqui com a gente, está sensacional. Domingo também, vamos direto. Até no domingo nós vamos ter esse propósito, sempre ao meio-dia e às 20 horas, falando de fé, batendo um papo sobre muito conteúdo assim para produzir crescimento, avanço, desenvolvimento, inclusive, gente, aproveitando que daqui a pouco o Instagram vai dizer que já deu, mas se você tiver alguma pergunta para o Danilo, ou alguma pergunta para mim também,
você pode perguntar, aproveitar e perguntar. Ele está entrando e está saindo aqui. Deixa eu ver se eu acho o Danilo aqui para chamá-lo. Tá certo, gente? Você vai comentando se tiver alguma dúvida aqui da nossa live em relação ao que nós estamos conversando aqui. Você pode sim fazer a sua pergunta. Neilma, vamos com Deus aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui para chamá-lo. Deixa eu chamar aqui, ver se a internet vai me ajudar aqui. Eu acho que tanto aqui como lá onde o Danilo está, parece que a internet não está ajudando. Deixa eu ver. E aí, gente, vão dando feedback aí, o que vocês estão achando. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Pessoal, estou vendo aqui que tem gente de Maceió, tem gente de Sergipe. Deixa eu ver aqui que agora parece que a internet não está nos ajudando. Mas vai ajudar, tem que ajudar. Deixa eu ver aqui. Ajudando muito. Agora sim, voltou, meu amigo. Pode seguir. Fica à vontade que eu já falei bastante. Aconteceu tanta live aqui que estava passando, eu fui fazer para sair, pronto, entrei em outra. Foi a coisa. Mas, amigo, eu estava acompanhando sua reflexão maravilhosa mesmo. Isso que você falou, gostei dessa contribuição em relação aos cultos online que você não estava fazendo, Léo. E veja quantas pessoas que não já estão em quarentenas obrigatórias, quantos idosos que não podem ir à igreja, que estão deixando de escutar a palavra de Deus, talvez, né? Quantas pessoas que tiveram um acidente ou que estão em outro estado e que você não estava alcançando. A pessoa tem vontade, mas não tinha essa possibilidade. E agora você começou a vislumbrar essa possibilidade através dessa crise. Então, sempre tem aprendizados. Na minha fala assim, final, que eu quero deixar para todos vocês é que eu estou todos os dias pensando quais são os aprendizados para a medicina, para a área médica, pessoal, para a minha família, para a minha cidade, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, porque, Léo, outras crises virão. Não tem como, se não for um vírus, vai ser uma outra situação e todos nós vamos ser pegos de surpresa, né? Como um ladrão que chega à noite, é assim, de surpresa. Então, eu tenho que ter os aprendizados dessa crise para que na próxima oportunidade que tiver uma crise eu já esteja preparado e já esteja preparado para outra maior. É assim que é a nossa vida mesmo, né? E a gente tem que estar tirando lições sempre. Então, eu tenho muitos motivos de gratidão, Léo. Eu tenho um motivo de gratidão de poder olhar e ver que eu tenho saúde, que minha família está bem, de gratidão de que minha fé continua fortalecida em Deus, né? Motivo de gratidão de ter amigos, de gratidão de poder acordar todos os dias numa cidade que eu amo viver. Então, tenho vários motivos de gratidão. Acho que quando a gente foca nisso, a gente fica fortalecido para poder vencer esse momento difícil. E pode contar comigo, eu já falei, eu coloquei no Instagram que esse momento, Léo, eu não estou muito nem voltado em redes sociais, acho que você percebeu até, porque estou muito respondendo às pessoas, dúvidas, porque aquela questão do isolamento eu coloquei. Aqueles que tiverem dúvidas, quiserem até fazer uma consulta online, é possível nesse momento para que as pessoas não vão a hospitais. E então estou focado mais nessa missão da medicina mesmo. Então me coloco à disposição de todos que estão aqui nessa live. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no direct, que eu vou responder com certeza. Meu amigo Danilo, gratidão, eu sei. Eu sei da sua correria, por isso que sou muito grato a Deus pela sua vida, por essa oportunidade que você está nos dando. Eu sei da sua correria, de você estar aqui com a gente. Assim, a sua entrega foi fantástica. O que você falou aqui, tudo, poxa, fantástico mesmo, e eu desejo que Deus te abençoe muito, Danilo, que você continue sendo essa pessoa que você é e que cada dia mais Deus te prospere em todas as áreas da sua vida, porque você é merecedor disso, pela pessoa que você é. Eu tenho um carinho muito especial por você e para você que também, no que tiver ao meu alcance,
você pode contar comigo. E para o pessoal que está assistindo a live, do mesmo jeito, Danilo, eu até coloquei uma postagem no meu Face e no meu Instagram, que se alguém estiver precisando conversar com o pastor, precisar de uma orientação, um aconselhamento pastoral ou até uma oração, o meu telefone está à disposição. Exatamente. Você entra no meu Instagram aqui, você vai ver, tem lá meu telefone, WhatsApp. Eu já até atendi 3 pessoas agora à tarde, depois dessa postagem, independente da sua religião, ou se você não tem religião nenhuma, mas nesse momento está precisando de oração, de um aconselhamento do pastor, eu estou às ordens. Só me chamar no WhatsApp, que será um prazer. Danilo, eu gostaria de encerrar, meu amigo, orando pelas pessoas. Eu queria que você estivesse junto comigo aqui para a gente orar pelas pessoas que estão nessa live, pedir a bênção de Deus. A Bíblia diz assim, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalho as sentinelas. Então, gente, é muito importante tudo que a gente ouviu aqui, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece, ela não acrescenta dores. Então, eu quero convidar você para a gente orar junto, para a gente pedir a bênção de Deus junto aqui, para que a gente encerre essa live, tá bom, meu amigo? Vamos orar, gente. Vamos, Senhor, sim. meu Deus e meu Pai que estás nos céus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar junto com meu amigo Danilo e com todas as pessoas que estiveram junto com a gente nessa live, aqueles que vão assistir pelas próximas 24 horas, eu te peço a tua bênção. Meu Deus, eu oro pelo Danilo e por todos os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham, as equipes que têm trabalhado nos hospitais, têm servido até online, como o Danilo também tem se colocado à disposição, e tem dedicado por amar a sua profissão a cuidar dos outros. Como também os outros profissionais, polícia militar, pessoal da limpeza, o pessoal que cuida das farmácias, dos mercados. Meu Deus, eu te peço a tua bênção sobre essas pessoas. Te peço a tua paz sobre cada um que acompanha essa live, que talvez esteja angustiado com as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que o Senhor disse assim, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que o Senhor conforte esse coração e enche esse coração de paz, refrigério. Que o Senhor alcance aquele que está enfermo com saúde. Que o Senhor restaure as famílias. Que o Senhor... Meu Deus, nesse momento de quarentena, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o Senhor restaure as famílias, os casamentos, derramando a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amigo Danilo, muito obrigado. Deus abençoe você nessa sua missão. Quero agradecer, Léo, estou sempre à disposição, é muito bom estar com você, Léo. E parabenizar pelo trabalho que você está fazendo enquanto pastor e também cuidando do espiritual e do emocional. Amigo, está sensacional o seu trabalho, seus vídeos. Continue na jornada, pode ter certeza que é só o começo, o melhor está por vir. 2020 ainda será o melhor ano da sua vida até então. Eu profetizo Amém. Sim, e Deus pode nos surpreender, tá certo? Um grande abraço, é um prazer sempre. Eu desejo o mesmo para você. Um abraço a todos, beijo no coração. Ô Danilo, vamos fazer a selfie aqui, pedir pro pessoal tirar uma selfie. Pronto. E marca o doutor Danilo aí, que a gente vai compartilhar, Olha. Viu, gente? Vamos lá, todo mundo aí tirando a selfie. Se arruma para ficar bonitão aí. Vai lá, gente, tira a foto aí e marca a gente. É isso aí, um prazer estar com vocês. Meu amigo, viu? Gratidão. Um abraço, fica com Deus. Boa noite. Tchau. Tchau.